Olá, querido catequizando, olá, querida catequizanda, que nos acompanha mais uma vez aqui pelo canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Para você que nos acompanha dentro da catequese de adultos, aquele abraço muito carinhoso, fique conosco, afinal de contas, nós temos por aqui a oportunidade de aguçar, de amadurecer a nossa fé por meio da Palavra de Deus, por meio da nossa catequese de adultos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida do município de Olímpia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a estrutura da igreja. A igreja, evidentemente, ela é formada pelo povo. A igreja, evidentemente, ela é uma instituição e ela tem a sua organização. E é sobre esta estrutura, é sobre esta organização que nós vamos tratar aqui por meio deste vídeo, ok? E para sermos conduzidos e bem conduzidos, para que nós possamos aprender e sermos transformados por meio da Palavra de Deus, vamos agora invocar a Santíssima Trindade e fazer a oração do Espírito Santo. Então, juntos vamos dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido catequizando, querida catequizanda, eu não sei onde você está neste momento. Eu não sei se você está assistindo a este vídeo pela manhã, à tarde ou à noite. O que eu sei, o que eu tenho certeza é de que neste momento o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você e ele irá nos conduzir para que nós possamos aprender e sermos sim transformados pelas palavras por meio deste encontro, ok? Então, vamos prosseguir. Como eu adiantei, nós falaremos sobre a estrutura da igreja. A igreja, ela possui a sua organização, né? Ela possui a sua estrutura. E quem foi o responsável, né, para iniciar a condução, a formação, a organização da Igreja de Jesus Cristo? É claro que Jesus, ele instituiu a Igreja, mas nós sabemos que Jesus, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi maltratado, nós sabemos que Jesus foi crucificado, nós sabemos que Jesus morreu, depois ele ressuscitou e depois ele subiu aos céus. Mas ele deixou aqui na terra, a cada um de nós, depois de haver cumprido a sua missão, ele deixou a igreja, a sua igreja. E essa igreja, ela foi organizada, foi conduzida por Pedro, conforme diz a palavra que está lá em Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19. Está aqui, Jesus falando, né, para o próprio Pedro. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus continua falando a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós percebemos aqui que Jesus, ele deu as chaves da igreja, da sua igreja, a Pedro. Pedro foi incumbido pela organização, pela condução da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E ao longo do tempo, é claro, né, houve uma sucessão, né, de pessoas que conduziram a igreja, né, que estão à frente da igreja. Então, se lá no início, né, da igreja primitiva nós tínhamos Pedro como o primeiro papa, né, hoje, após
mais de 2000 anos, nós temos o Papa Francisco. Então, o último, né, o atual, melhor dizendo, Papa da Igreja, né, é o Papa Francisco, que desde 2013 está à frente da nossa Igreja. Mas lá no início, né, estava Pedro, que depois ele foi substituído, né, houve o que? Uma sucessão, tivemos Lino, tivemos Anacleto, tivemos Clemente, e aí houve uma sucessão ininterrupta até que em 2013 nós chegamos ao Papa Francisco, que vem aí fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, transformando, né, a igreja com muita simplicidade, com muita humildade. Vem sedimentando cada vez mais esta igreja de Jesus Cristo que já está há mais de 2000 anos, né, agregando, juntando fiéis e fiéis e transformando a vida de muitas e muitas pessoas. Então nós percebemos aqui que Jesus Cristo, né, deu as chaves só a Pedro. E os outros 11 apóstolos que acompanhavam Pedro, que caminharam, que viveram, né, que presenciaram os milagres, né, que conviveram com Jesus Cristo. Aos 11 apóstolos, né, Jesus Cristo deu o poder de ligar, né, mas não deu as chaves, porque a responsabilidade, as chaves da igreja foram dadas a Pedro. Aos outros, né, apóstolos, eles receberam sim a responsabilidade para ligar, né, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus deu aos outros apóstolos a responsabilidade para promover milagre em seu nome. Assim como Pedro também poderia fazer isso, né? Pedro, evidentemente, além de ser o primeiro Papa da Igreja, ele também tinha o poder de, por meio de suas mãos, promover milagres em nome de Jesus Cristo, assim como os outros 11 apóstolos que conviveram, que acompanharam a Jesus Cristo. E nós sabemos, né, que depois Judas Iscariotes acabou se matando, né, acabou morrendo, porque ele se arrependeu de haver entregue Jesus Cristo, né, aos que o mataram, e depois Judas Iscariotes foi substituído por Matias, né, está lá em Atos dos Apóstolos 1:26. Então foi escolhido, né, uma outra pessoa. É claro que não foi uma escolha tão fácil, né? O Espírito Santo de Deus conduziu para que Matias fosse escolhido, para que se formassem assim os 12 apóstolos de Jesus Cristo. E aí ao longo do tempo, né, foram se passando também, e houve aí uma sucessão, né? Então tinha lá os 12 primeiros apóstolos, depois apareceram Paulo, né, que foi um ícone fortíssimo dentro da igreja, que expandiu a palavra de Deus por vários e vários lugares, é uma das pilastras da Igreja Católica. Então, Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo são as duas pilastras mestras importantíssimas dentro da Igreja. E é claro que Paulo, naquela época, foi auxiliado por Barnabé. Depois temos Timóteo, né? E aí outros, né, que foram também se sucedendo até, né, a chegada dos nossos bispos, né? Então, se você tem aí na sua paróquia, ou melhor dizendo, tem aí na sua diocese um bispo, né? O bispo é como se fosse um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E da mesma forma como os 11 apóstolos aqui, eles eram subordinados, né, a Pedro, né? Eles deviam obediência a Pedro, porque a Pedro foi dada a responsabilidade pela organização, pela condução da igreja. Hoje, né, se a pessoa é bispo, né, ele tem que estar em unidade com o Papa. Ou seja, todos os bispos do mundo inteiro, eles devem estar em unidade com o nosso Papa, com o nosso Papa Francisco. Eles devem obediência a este homem de Deus, o nosso maior pastor aqui na terra,
que conduz à Igreja de Jesus Cristo, com muita humildade, com muita simplicidade e com um carisma incrível, ok? Então vamos prosseguindo aqui com o nosso encontro, né? Lá no credo niceno-constantinopolitano, certo? Está escrito: eu creio em uma igreja una, santa, católica e apostólica, né? Então, quando nós falamos em uma igreja una, né? Quando nós falamos em uma igreja una, é que Jesus queria que os cristãos fossem um só, como o Pai é em Jesus Cristo e Ele é em Deus. Então, nós falamos sobre isso no encontro passado, que Jesus é o próprio Deus em forma humana que se colocou no meio de nós, ok? Então, olha só, ao falar de igreja una, Jesus queria que os cristãos fossem um só, né? Formasse uma só família, como o Pai é em Jesus e Ele é em Deus. Lindo isso tudo, maravilhoso. Apela à união, apela à entrega dos cristãos a Jesus Cristo, porque só assim o mundo irá crer que Deus enviou o seu Filho. E quando nós falamos que a igreja é santa, é porque Jesus se entregou pela sua igreja, que somos cada um de nós, cristãos de fé. Ou seja, nós, cristãos, cada um de nós, juntos, formamos a Igreja de Jesus Cristo. Como eu disse, né, a igreja é formada pelo povo, por todos os cristãos, pelos homens e mulheres batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja é, por isso, o povo santo de Deus, sobre quem enviou o Espírito Santo. Ok? Então, quando nós também professamos que a igreja é católica, é porque foi enviada em missão por Cristo a toda a humanidade através dos apóstolos. Então foram os apóstolos que foram enviados para anunciar a boa nova, foram os apóstolos que foram enviados a todos os cantos da terra, né, para anunciar a palavra de Jesus Cristo, para anunciar a palavra de Deus. Então, os apóstolos foram enviados, depois os outros também, outros discípulos foram enviados, e a igreja de Jesus Cristo foi se propagando, né, pelo mundo todo, e hoje ela é muito forte, ela tem um poder muito grande que perdura por mais de 2000 anos, conforme eu já falei. E quando nós falamos que a igreja ela é apostólica, é porque ela nasceu baseada, vejam só que importante, na escolha dos 12 apóstolos. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um apóstolo. Ele foi um dos 12 escolhidos por Jesus. E a ele foi incumbida a responsabilidade de edificar a igreja de Jesus Cristo. E é claro, evidentemente, que Pedro contou com o apoio dos outros apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo, né? E é claro que hoje, assim como Pedro teve apoio, né, contou com o apoio dos seus companheiros, né, dos outros apóstolos, o Papa Francisco hoje ele conta também com o apoio dos bispos, dos sacerdotes, de todo o cristão, porque evidentemente sozinho, né, ele não seria capaz de conduzir esta igreja que é imensa, que é grandiosa. Portanto, deve-se primar pela unidade, né? Então, está escrito aqui logo no começo, né? Ao falar de igreja una, Jesus queria que os cristãos fossem um só, né? Ou seja, aqui fala-se em unidade. Então, todos com o mesmo objetivo, formando uma grande família, em busca do mesmo ideal, né? Para que assim os propósitos da igreja sejam alcançados e a palavra, o reino de Deus seja anunciado por toda a terra. Vamos prosseguir então. Nós temos então aqui
um mapinha, né, que eu coloquei sobre a estrutura da igreja. Então nós temos o Papa, né, como eu disse, se lá atrás Pedro foi o primeiro Papa, depois de várias sucessões, hoje nós temos o Papa Francisco, né, como o nosso maior líder e aquele que conduz a nossa igreja. Nós temos os arcebispos, né, que são aqueles responsáveis por mais de uma diocese, né, por mais de uma diocese. Eu coloquei aqui só para ilustrar, né? Nós temos os arcebispos e temos os bispos, certo? Então, nós temos 42 dioceses no estado de São Paulo, por exemplo, e 8 províncias. Quando um bispo ele é responsável por várias dioceses, então ele é considerado um arcebispo. E o bispo, evidentemente, ele é responsável por uma diocese. Então nós temos aqui inúmeras dioceses, certo? E nós temos várias regiões. Então cada região dessa, evidentemente, possui um arcebispo, né? Ou seja, um bispo que abaixo dele há outros bispos que conduzem, né? Que arrebanham as ovelhas dentro de uma diocese. Então aqui nós temos, por exemplo, a diocese de Barretos, né? A diocese a qual nós pertencemos. Então nós temos o nosso bispo, né? Aqui na nossa diocese. Então veja só que interessante, né? Olha, a cidade de Guaraci, Olímpia, Severínia, Cajubi, Embaúba, Colômbia, Barretos, Colina, Jaborandi, Morro Agudo, Ipuã, Guaíra e Miguelópolis. Então aqui nós formamos, né? Nós temos aqui o mapa, né? Da nossa diocese, que é conduzida pelo nosso bispo, pelo Dom Milton, ok? Então cada bispo é responsável por uma diocese. Aqui no estado de São Paulo nós temos 42 dioceses, certo? E 8 províncias. E o bispo, né, aqui na nossa diocese, ele é o nosso pastor. Então todos os sacerdotes, né, todos os religiosos, os padres, os freis, as religiosas que atuam dentro da diocese devem obediência ao bispo, que é o responsável pela diocese. Neste caso aqui, especificamente, que nós estamos falando, a diocese de Barretos, ok? Nós temos, né, além do bispo, nós temos o vigário episcopal, né, que é um sacerdote que acaba assessorando o bispo dentro da diocese. Como eu disse, o bispo precisa de apoio, né? Assim como o Papa precisa de apoio, os bispos também precisam ser assessorados, né? Então, além dos outros sacerdotes, o bispo conta também com o vigário episcopal, ok? Que vai auxiliá-los no trabalho dentro da diocese. Aí, dentro, né, só voltando aqui para vocês terem uma ideia, né, dentro da diocese existem várias paróquias. Então, nas paróquias, nós temos, né, os nossos vigários, né, nós temos o vigário e nós temos o padre, né, então, que é o pároco. Então, nós temos o padre, que é o vigário, e nós temos o padre, que é o pároco. O pároco é o responsável pela paróquia. Deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem, né? Então, por exemplo, aqui no município de Olímpia, tá vendo aqui? No município de Olímpia, nós temos 3 paróquias. Nós temos a paróquia São João Batista, nós temos a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, nós temos a paróquia São José e nós temos a paróquia Santo Expedito, ou a quase paróquia, né? Santo Expedito, São Judas Tadeu. Então nós temos basicamente, né, 3 paróquias e uma quase paróquia, ok? Aqui no município de Olímpia. E cada paróquia dessa, ela tem um pároco, ela tem um padre, né, que é responsável pela paróquia. Um padre que responde pela paróquia. Um padre que tem a responsabilidade pela paróquia. Então, esse padre nós o denominamos como pároco. E, evidentemente, da mesma forma como o bispo tem um vigário episcopal para auxiliá-lo,
né, o pároco ele tem, né, um outro padre dentro da paróquia, que é o vigário, que vai assessorá-lo também na condução da igreja ali dentro daquele território, ok? Além do padre, né, vigário e do pároco, nós temos também a figura dentro da igreja do diácono permanente, né? Ou seja, é um homem que é consagrado à vida religiosa, certo? Ele tem a responsabilidade, ele tem a permissão para celebrar casamentos, ele tem a permissão para realizar batizados, para celebrar a palavra. Só que qual que é a diferença? Ele é uma pessoa que ele não faz o voto do celibato, entendeu? Mas ele tem uma formação religiosa, né? E ele é consagrado à igreja, né? Ele é consagrado à igreja. Então ele vai vivenciar, né, a igreja, ele vai se doar, ele vai trabalhar pela igreja. No entanto, né, ele pode constituir uma família, ele pode ter ali a sua profissão, entendeu? Só que tem a sua devoção também à vida religiosa devido à sua consagração, à sua entrega à igreja. E ele, evidentemente, tem que buscar aí um equilíbrio, né, para conduzir bem todas essas funções na sua vida. Dentro da igreja também, nós temos os ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia, né? Então, esse ministério lindo, maravilhoso, que tem a oportunidade de levar Jesus Cristo sacramentado às pessoas. Por quê? Imagine só, durante uma missa, por exemplo, o presidente da celebração, né, o padre, o frei, ele tem que levar ali a comunhão, né, a Eucaristia a todos os fiéis que estão ali presentes. Tomaria-se um tempo muito grande para se fazer isso. Então, são nomeados, né, pessoas, né, fiéis da própria comunidade para atuarem como ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia, ok? E é claro também que esses ministros, eles levam Jesus sacramentado, eles levam a Eucaristia àquelas pessoas que estão doentes, que estão impedidas de comparecerem à igreja, né? De comparecerem à igreja. É uma missão maravilhosa também. Eu e a minha esposa, nós temos o privilégio de sermos ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia, e é muito gratificante quando você pode levar, né, Jesus sacramentado a um doente, a um enfermo, a uma pessoa que devido a uma doença ou à idade não pode mais comparecer à igreja, ok? E dentro ainda, né, dessa estrutura da igreja, nós temos os leigos consagrados, né? Então nós temos os monges, temos os frades, temos os religiosos e as religiosas de congregações. Aqui, né, em Olímpia, por exemplo, né, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós temos as nossas irmãs que cuidam, né, e cuidam muito bem da creche, da Imaculada, né? Então são mulheres que se dedicaram, né, à vida religiosa, que se dedicaram a servir a Deus, a servir ao próximo. Então, existem dentro da estrutura da igreja os leigos consagrados, né, conforme eu coloquei aqui, e há os leigos, que somos nós, né? São os agentes de pastoral, os coroinhas que vocês percebem nos altares, né, no altar da igreja que você frequenta, o sacristão, aquele que cuida da igreja, que organiza tudo para que na hora das santas missas ocorra tudo bem. Nós temos os nossos seminaristas, né, são os nossos jovens que estão no seminário se preparando, né, para serem lá na frente ordenados, receberem a ordem e receber, né, na verdade, a autoridade para impor as mãos, né, e trazer Jesus sacramentado a todas as pessoas. Nós temos como leigos também você, né, catequizando, nós temos os crismandos, nós temos aquelas pessoas que já foram crismadas, ou seja, né, os leigos somos todos nós, né, são os fiéis da igreja de Jesus Cristo, né? E como eu disse, né,
O Papa, sozinho, ele teria muita dificuldade para conduzir a sua igreja. E por isso ele conta com todas essas figuras, né, para organizar, para desenvolver, para desempenhar o seu trabalho e evangelizar as pessoas por todos os lados do mundo, né, para anunciar a palavra de Deus, para levar a boa nova, para promover a justiça, para promover o bem. Essa é a função da igreja, né? E é claro, né, a condução dela se dá por meio do Papa, né, assessorado evidentemente pelos bispos, que devem obediência ao Papa, né? E os bispos, eles coordenam ali uma diocese, né? E dentro da diocese tem várias paróquias, que tem ali um pároco como responsável, tem um vigário que auxilia o pároco. E aí vem toda essa estrutura que eu passei para você aqui por meio deste vídeo. E aí olha como que é interessante, como que é importante, né? Nós que somos fiéis, nós que somos leigos, nós temos sim que auxiliar o nosso pároco, os nossos sacerdotes no anúncio da palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu falei no encontro passado que todo homem, que toda mulher batizada, inserida na Igreja de Jesus Cristo, tem a responsabilidade de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus por onde passar. Nós temos que colocar a nossa fé, né, como um fermento para nós produzirmos bons frutos na vida das outras pessoas. Eu falei que uma fé sem obras é uma fé morta, né? Está lá em São Tiago, né? São Tiago disse isso. E nós, evidentemente, temos a oportunidade de fazer, de produzir as nossas obras em nome do Senhor, por meio das inúmeras pastorais, dos movimentos que se encontram dentro da nossa igreja. Então nós temos aqui, por exemplo, o encontro de casais com Cristo, o encontro de jovens, né, com Cristo, se você é jovem. Nós temos aqui a pastoral catequética. Então eu, né, sou catequista, então estou dentro da pastoral, trabalhando, servindo. Nós temos a PASCOM, né, a pastoral da comunicação. Aqui na nossa paróquia deu um salto muito grande a PASCOM por conta da pandemia, né? Houve uma evolução, né? O pessoal desenvolve um trabalho lindo, maravilhoso para fazer chegar até os nossos fiéis as santas missas por meio das mídias sociais. Nós temos a pastoral da criança, que cuida das nossas crianças, as crianças carentes, né? É um trabalho muito lindo. Tem o setor de juventude, pastoral da saúde, né? Então, de repente, você pode atuar nessa pastoral, né, para promover dignidade àquelas pessoas que estão sofrendo algum tipo de enfermidade. Nós temos a pastoral do dízimo, certo? A pastoral do dízimo. Temos serviço de animação vocacional, temos movimentos sociais, vários projetos ocorrem aqui, por exemplo, dentro da nossa paróquia. Inúmeros projetos, inúmeras pessoas envolvidas nesses projetos, né, para levar dignidade às outras pessoas, para promover a justiça, para tornar a vida daqueles que sofrem melhor. Temos a pastoral do idoso, temos a pastoral familiar, importantíssima pastoral, né, que cuida dos nossos casais, que cuidam das famílias, né, uma pastoral importantíssima. Temos a pastoral litúrgica, né, que cuida de toda a liturgia, da preparação das santas missas. Há o apostolado da oração, os ministérios leigos, há os conselhos comunitários, porque dentro de uma paróquia, por exemplo, tem que se tomar decisões, dentro de uma comunidade tem que se tomar decisões para a gente, né, enxergar o direcionamento melhor que deve ser colocado em consideração, para um direcionamento melhor para que a gente possa caminhar da melhor maneira possível para evangelizar. Nós temos também a renovação carismática católica, né? Aqui na nossa paróquia nós temos também aqui os movimentos marianos. Então, quantas pastorais, quantos movimentos, quantos serviços que você, leigo, pode se engajar
participar e auxiliar de acordo com o seu dom, de acordo com a sua capacidade, né? Você pode promover a diferença e criar condições para a construção do reino do céu, do reino de Deus, e levar uma vida nova, uma vida diferente às outras pessoas por meio de suas ações. Então você é capaz. Você às vezes acha, eu não sei fazer nada, eu não tenho talento, não tenho dom. Tem sim, tá? Basta você querer deixar Jesus Cristo, deixar o Espírito Santo tocar o seu coração para que você possa se colocar a serviço da Igreja de Jesus Cristo, assim como muitas e muitas pessoas fizeram no passado. Lindo, maravilhoso, não é? Se você ainda não faz parte de alguma pastoral, né, tão logo você receba o sacramento da Crisma, você pode se engajar, né, em um desses movimentos, em uma dessas pastorais, né, e de repente se colocar ali a serviço da construção do reino de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz. Então, querido catequizando, querida catequizanda, que me acompanhou até este momento por meio deste vídeo, agradeço a cada um de vocês pela companhia, tá? Foi muito bom, foi muito prazeroso tê-los aqui conosco mais uma vez. Eu tenho certeza que vocês aprenderam, né, sobre a estrutura da igreja, e o aprendizado evidentemente se deu pela ação do Espírito Santo de Deus, né, que nos move, que nos conduz, que nos dá força, que nos dá o discernimento necessário para que nós possamos aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Então vamos encerrar este encontro mais uma vez pedindo a Maria, nossa Mãe, que nos ilumine, que nos cubra com o seu manto sagrado, que ela, por meio do seu amor, nos envolva para que nós possamos nos tornar cada vez mais homens e mulheres sedentos pela Palavra de Deus, desejosos para aumentar a nossa fé. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos proteja, assim como ela protegeu Jesus Cristo, assim como Nossa Senhora protegeu Jesus, ela possa também, com o seu manto sagrado, nos proteger e nos conduzir sempre, sempre, sempre pelo melhor caminho. Então vamos juntos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido catequizanda, querido catequizando, nós estivemos reunidos, estivemos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!